Daqui a pouco estaremos orando pela vida dos nossos irmãos, intercedendo, ligando aqui na terra para que seja ligado, o que terá sido ligado nos céus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, depois dessa introdução, eu quero apenas lembrar a você a compartilhar essa live, inscrever-se no nosso canal CC_ Missão Evangélica, é o canal da nossa igreja no YouTube. Inscreva-se, por favor, compartilhe, ative o sininho, comente as nossas mensagens, ajude a promover, fazer com que o YouTube, o algoritmo, o Pixel, enfim, entenda que nosso ministério é relevante e a mensagem deve ser colocada diante dos olhos das pessoas nesta plataforma, em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus. Estás prontos? Estás listos? Todos listos? Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos falar sobre o sentimento da oração. O sentimento da oração. Despertando a fé em vez do medo diante da tempestade. Todos nós enfrentamos tempestades, enfrentamos lutas. Todos nós somos colocados diante, graça e paz, amado presbítero, louvado seja Deus. Todos nós somos, o presbítero Valdésio acabou de chegar aqui na igreja, ele veio de trânsito trabalhando, aí louvado seja Deus. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor Jesus. Eliardo também já estava aqui, transmitindo a nossa live. Toda honra e toda glória. Somos uma equipe, trabalhamos como equipe, somos corpo de Cristo. E todos são amados, honrados e valorizados na casa do Pai. Amém? Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, todos nós enfrentamos tempestades, todos nós enfrentamos lutas, todos nós somos colocados na vida diante de lutas e diante de problemas. Mas nós temos convicção de que Deus está no controle, de que Deus tem o melhor, de que Deus opera em nossa vida, de que todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus agora, por favor, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Alguém está me ligando, por favor, desliga. Não dá para eu desligar aqui, não vou mexer. Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, até o versículo 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: Porque sois tímidos, como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Vamos lá, irmãos, vamos orar a Deus, vamos nos conectar ao trono da graça de Deus. Pai querido e amado, somos ovelhinhas tuas, Senhor. Estamos debaixo do teu pastoreio, estamos debaixo da tua mão, da tua graça, do teu senhorio, do teu poder. E isto é maravilhoso, Pai. Os nossos corações, Pai, são extremamente gratos, felizes, Pai. Nossos corações somos extremamente cheios de expectativa, de fé, de alegria, de esperança, Pai. Cristo em nós é a esperança da glória, porque nós temos um Deus que é soberano, que é poderoso,
um Deus que está conosco em todos os momentos, sejam eles difíceis, sejam eles de tribulação, sejam eles de espada, sejam em momentos de martírio, Senhor, como Paulo foi martirizado, como os apóstolos o foram, mas em todos os momentos o Senhor está conosco, ó Pai, e o Senhor nos receberá um dia na Nova Jerusalém, onde viveremos por toda a eternidade. Então, quer na vida, quer na morte, quer na fartura, quer na escassez, em qualquer momento, Pai, seja na vitória, no alto do monte, ou seja no momento de tempestade, o Senhor está conosco, o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor não nos abandona jamais, o Senhor nos fortalece, o Senhor trabalha em nossas vidas, a Tua presença é maravilhosa. Ó Deus, nossos corações foram transformados no dia que o Senhor entrou em nossa vida, nos fez nova criatura, nos regenerou e nos lavou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não queremos, Pai, olhar para o texto sagrado com olhos iluminados, com teologia, com estudo, com profundidade, com temor e tremor no coração, com luz na cabeça e fogo no coração, para podermos entender a Tua voz, a Tua vontade, porque é a Tua vontade que nos interessa, é a Tua vontade que nos guia em todas as coisas. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo e a igreja amada, preciosa, eleita, mais que vencedora, pedra que vive sobre a rocha que é Cristo, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Ovelhinhas amadas, povo de Deus, 7 horas e 40 minutos, 19 horas e 40 minutos, na cidade do Rio de Janeiro. Eu mais uma vez cumprimento a todos em nome de Jesus. Vamos para o texto, vamos mergulhar na palavra, vamos usar os dons que Deus nos deu. A palavra diz, aquele que tem o dom de ensino, ensina e ministra os dons espirituais, participa os dons espirituais, os bens espirituais para a igreja de Deus. Pois bem, igreja amada, família na fé. Uma semente, algo tão pequeno, algo tão ínfimo, pode ser considerado por muitos algo desprezível, exatamente pelo pequeno tamanho, algo desprezível. O pessoal olha aquilo, um negocinho, uma sementinha, um botãozinho, e ela pode ser desprezada facilmente. Você sabe que a semente, ela tem informações genéticas dentro dela. Informações genéticas. Deus colocou dentro daquela semente informações. E quando aquela pequena semente é plantada na terra, essas informações que Deus colocou ali trabalham, e aquela semente passa por um processo de transformação, e ela se transforma, se torna numa árvore frondosa, uma árvore frutificante, uma árvore grande que faz sombra e traz descanso para as pessoas, traz frutos para nos alimentar. Este é o poder, a sabedoria de Deus. E nisto vemos sabedoria de Deus. Você sabe que Jesus falava por parábolas, e as parábolas, Jesus pegava figuras, metáforas de coisas que os homens conheciam, especialmente da agricultura, do pastoril, para revelar, ou seja, coisas que os homens conheciam, para revelar coisas que os homens não conheciam, que eram as coisas espirituais. Esse é o resumo da parábola. Jesus pega exemplo da vida cotidiana, que eles conhecem bem, para revelar as coisas espirituais que eles não tinham conhecimento, e assim Jesus revelava para eles. Então, é assim que funciona a palavra de Deus em nossa vida. A palavra é uma semente, o reino é como uma semente. Ele é plantado em nossos corações numa pequena semente. Quando nós fomos convertidos, transformados, foi através de uma mensagem. É claro que é o fruto de um resultado, de um trabalho
que Deus vem operando passo a passo, pouco a pouco, pequenas e pequenas sementes, até que uma pequena semente, quando cai naquele coração, ela vai transformar aquela vida, ela vai fazer nova todas as coisas. Então, quando esta palavra transforma a nossa vida, quando ela opera em nossa vida, é reino de Deus, cabe-nos bem estarmos abrigados à sua sombra, cabe-nos bem, adequados, estarmos abrigados sob a sombra do reino de Deus, dessa árvore que é o reino de Deus, e assim sob esta árvore praticarmos a palavra, vivemos em obediência, ou seja, vivemos debaixo da cobertura de Deus. Você lembra que o filho pródigo, quando saiu da cobertura da casa do pai, lembra qual foi o resultado da vida dele? Até que ele entendeu que deveria de voltar para a casa do pai. Essa é a nossa história. Nós devemos estar sob a cobertura de Deus. E diz a palavra em Marcos 4, olha aí o pano de fundo, o contexto dessa passagem que nós estamos nos propondo a estudar, de Marcos capítulo 4. Veja versículos 30 a 32, que diz assim: disse mais, essa é a parábola do grão de mostarda. É Jesus que está falando. A que assemelharemos o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante ao que Jesus está falando? Com que compararemos o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? E aí Jesus diz, ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. É a menor, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Deus seja louvado nas maiores alturas. Então você veja, a semente, uma vez semeada, ela cresce. O reino de Deus cresce na vida de uma pessoa. Então este é o nosso chamado. Para isso que Deus nos chamou. Ele nos separou. Isso é a palavra santificação. É isso que significa santificação. Santificação é estar separado, é ser separado. Amado, você não foi chamado para se adequar ao mundo. Você foi chamado para estar na contramão do mundo. Esses dias eu estava vendo o testemunho daquele ator Jim Caviezel, que fez o filme Som da Liberdade, fez o filme Paixão de Cristo, e ele estava falando exatamente isso. Nós fomos chamados não para estarmos adequados ao mundo, andando conforme o mundo, mas sermos diferentes, separados. Ou seja, é o reino de Deus que está crescendo em nós. É o que eu expliquei domingo próximo agora, o último domingo, quando falamos sobre o que é a restauração de todas as coisas. Quando Atos dos Apóstolos diz que estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas. O que é restauração de todas as coisas? É o reino de Deus sendo restaurado. Ou seja, é o processo que estamos vencendo o pecado, dominando, vencendo, pisando o pecado, vencendo o orgulho, vencendo a soberba, vencendo a divisão, vencendo a fofoca, vencendo o disse que me disse. E isso, amado, por isso Jesus alertou, o reino dividido fica deserto. Quantas vezes já vi Satanás plantar no coração das pessoas divisão dentro da igreja, e as pessoas fazem lá um grupinho para se levantar contra o pastor da igreja, colocar o pastor contra a parede, e às vezes abrem até processo contra o pastor, tentam arrancar a autoridade do pastor, tentam arrebentar com a vida dele. Isso é uma coisa do diabo. A Bíblia compara a rebelião à feitiçaria. A Bíblia diz que Deus, 6 coisas Deus aborrece, a 7ª sua alma abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Então quando uma pessoa ou um grupo chega ao estado de fazer esse tipo de coisa, que é contra, você note que eu estou falando da rebelião, por quê? Porque ele é contra o crescimento da mostarda que se torna uma árvore. Então, quando uma pessoa chega a esse estado de divisão e rebelião, ela está com a mente dominada pelo maligno. É obra de Satanás total.
É isso que aconteceu em vários lugares da volta do mundo. Essa é a forma de Satanás trabalhar. Por quê? Porque ele quer impedir o reino de Deus. Mas nós estamos vivendo um processo de restauração. Por isso, Jesus está enfatizando que aquela pequena e nascente igreja, Jesus está pregando, está falando para uma igreja que está nascendo, aqui no texto do livro de Marcos, aquela pequena comunidade que estava nascendo se tornaria uma árvore muito grande. Pessoas do mundo inteiro se abrigariam. Somos nós, irmãos. Nós estamos abrigados à sombra desta árvore do reino de Deus. Ou seja, como é que nós... Isso Jesus está falando, e logo depois será registrado a questão lá da passagem, da tempestade, ou seja, uma questão prática. Por quê? As tempestades vêm, e o que acontece muitas das vezes na vida das pessoas, quando a tempestade vem? Vou embora da igreja. Vou rasgar o cartão de membro. Não quero mais saber de Jesus. Essa coisa de orar não serve para nada. Ou seja, a vida espiritual, quando a pessoa está na meninice, ela abandona a igreja, abandona as coisas do Senhor. E aí é um processo, é um outro processo que o inimigo tenta impedir o crescimento desta árvore que é o reino de Deus. E impede na própria vida da pessoa. Muitas das vezes a pessoa está lá 10 anos, 20 anos, 30 anos e ainda é um menino espiritual, ainda é uma criança espiritual, muito mais secularizada, muito mais pragmatista como o mundo do que ovelha, do que servo de Deus, do que cristão. Essa é a história dos hebreus. Os hebreus que eram os judeus convertidos, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, ou seja, dar um passo para trás, assim como muitos estão tentados, uma vez que é cristão, é tentado a voltar para o mundo, é tentado a voltar à sabedoria do mundo, aplica a sabedoria do mundo dentro da obra do Senhor. Por isso a gente vê muitas igrejas mundanizadas por aí, à volta do mundo. Então é um processo que no dia da tempestade isso acontece na individualidade da pessoa. Na hora da tempestade o inimigo tenta arrancar a pessoa da obra de Deus, tenta tirá-la da obra de Deus. Por isso Jesus está falando sobre a árvore frondosa, as raízes que são profundas nessa vida, para que ela cresça. Ou seja, amado, eu quero declarar na tua vida que a palavra de Deus, por menor que seja a verdade pregada, ela há de ser poderosa na tua vida, no dia da tempestade, no dia da luta. Que esta palavra seja poderosa nesta noite na tua vida, como o profeta Isaías disse, a palavra não volta para nós vazia, ela prospera nos seus desígnios. Que a palavra de Deus prospere na tua vida nesta hora, que a palavra de Deus prospere, que não aconteça como na parábola do semeador, como Jesus advertiu na parábola do semeador, que quando a semente, olha aí a semente, a menor semente, é plantada entre os espinhos, a fascinação das riquezas sufocam a semente da palavra, e ela fica infrutífera. Ou quando a semente é plantada à beira do caminho, quando vem a tempestade, o barco, a luta, a pessoa logo se escandaliza e vai embora do reino. Então, que isso não aconteça. Quando a semente é plantada em solo rochoso, o sol queima, ou então o urubu vem e arrebata aquela semente e a vida fica infrutífera. Que isso não suceda com nenhum de nós. Pelo contrário, que a palavra de Deus prospere em nossos corações e nós venhamos a frutificar para Deus, a crescer, porque nos convém, repito, nos convém, como crentes em Jesus, estarmos abrigados sob a árvore do reino, estarmos abrigados sob o reino de Deus, nesse tempo de restauração de todas as coisas. Isso vai influenciar direto na tua oração, no dia da tempestade. No dia da tempestade, isso vai te dar força para que você desperte fé e não medo. Na hora da oração, quando você estiver diante das armadilhas do inimigo, quando você estiver diante das tempestades que vêm, que assolam a vida de todos nós,
Entenda, filho amado e filha amada, Marcos está enfatizando, dentro do contexto, portanto, o pleno poder e autoridade que Jesus tem para operar na vida dos seus filhos. Ele tem pleno poder e autoridade, e Jesus manifesta isso aqui, primeiro, nas parábolas, quando ele fala por parábolas. Por quê? Por que Jesus manifesta pleno poder e autoridade no falar por parábolas? Por quê? Porque as parábolas de Jesus, elas traziam juízo para os que não entendiam e traziam salvação para aqueles que entendiam. Então Jesus estava exercendo a autoridade dele, dizendo: olha, quem é lobo, quem não recebe a palavra, juízo. Mas quem é ovelha, quem recebe a palavra, é corrigido, é exortado, é consolado, é edificado. E vai estar abrigado sobre a palavra, terá saúde espiritual, vai manifestar fé e não medo. Ainda que o medo tenta vir, nós somos humanos, terá um pedacinho de medo, mas a fé vai vai prevalecer, sobrepor-se a isso daí. Jesus manifestou milagre e autoridade nos milagres, porque ele demonstrou domínio sobre a natureza e as forças do mal. Então, quem é que tem poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre demônios, sobre tudo, para vencer, para subjugar tudo isso? Quem? Quem senão aquele, falando de Jesus, que é Deus sobre todos, que é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Rios Theos, do grego, é o Filho de Deus. Quem? Quem é aquele que pode fazer todas essas coisas? Então, ovelhinha amada, os discípulos nesse texto de hoje, estavam tomados de medo, estavam pensando na sua própria vulnerabilidade. Às vezes nós devemos considerar, sempre devemos considerar, somos fracos e a nossa vulnerabilidade, mas não devemos focar nisso. Abraão considerou a sua carne mortificada, sendo ele de 100 anos, mas ele se fortaleceu, ele levou em conta o seu próprio corpo mortificado, mas se fortaleceu dando glórias a Deus. Então, amados, sabe, é uma via de mão dupla aí. A gente considera a nossa vulnerabilidade, nós sabemos que somos frágeis e não confiamos na nossa própria carne, mas nós sabemos que estamos diante do Todo-Poderoso, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que somos ovelhas de Jesus, sabemos que não somos filhos de chocadeira, sabemos que não estamos aqui abandonados à mercê dos homens nesse mundo, sabemos que acima de todos os homens nesse mundo, Deus é maior, sabemos que acima de todas as tempestades e ventos e mares e ondas altas, Deus é maior do que isso tudo. Portanto, não menospreze a palavra de Deus, porque por menor que ela seja, ela será maior na tua vida. Por menor que ela seja, ela será mais poderosa na tua vida. Portanto, amado, se agarre à palavra, se agarre às promessas. Os discípulos estavam focando muito só na vulnerabilidade. O Mestre Jesus, porém, revelou que Ele é Senhor da tempestade, revelou que Ele é inteiramente soberano sobre as forças da natureza e Ele é soberano sobre as trevas. Semana que vem nós vamos ver a continuidade desse texto de hoje, que é quando falaremos do endemoniado gadareno. Ou seja, Jesus é soberano sobre as forças espirituais do mal. Hoje vamos nos ater apenas sobre as forças da natureza, porque o tempo é curto e a gente precisa ter um estudo considerável. Então, amado, diante da tempestade, desperte fé e não medo. Jesus tem pleno poder e autoridade. Marcos 4, versículo 37, diz a palavra do Senhor assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa fazendo o quê? Dormindo. Jesus estava lá tirando uma soneca, mano. Eu acredito no texto. O texto diz que Jesus estava dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Você veja, amado, os discípulos estão sugerindo
que Jesus não se importa com eles. O senhor não se importa que a gente pereça, não? Olha aí, olha o que os discípulos estão sugerindo, falando com Jesus. Muitas vezes a gente fala com Jesus no meio das nossas incredulidades, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Ô Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Ô Jesus, o senhor não está vendo essa tempestade toda, não? Ô Jesus, o senhor não está vendo aí essa rebelião toda contra mim, não? Ô Jesus, o senhor não está vendo aí essa crise existencial que eu estou vivendo, não? Ô Jesus, o senhor não está vendo aí toda essa limitação e esses problemas, não? A gente é fiel, a gente não burla, a gente tem vida de oração, a gente tem vida íntegra, a gente tem vida de santificação, e o que mais vem é pedreneira, o que mais vem é pedrada na cabeça. O senhor não está vendo, não? O senhor está dormindo? Seja amado, não faça isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é maior. Deus sabe como age na vida dos seus filhos. Deus é maior do que tudo. Tenha temor de Deus no teu coração. Você imagina lá se Paulo, no momento do seu martírio, ele estava lá perguntando para Deus onde ele estava? Você imagina que Pedro, no momento que foi crucificado de cabeça para baixo, você acha que ele estava perguntando para Deus onde que ele estava? Ou o senhor não está vendo que está sendo crucificado, não? Você acha que todos os cristãos que foram jogados na arena do Coliseu, queimados vivos, devorados por leões, vocês acham que aqueles homens santos fiéis de Deus estavam questionando a Deus, perguntando aonde Deus estava? Não, amado, não estavam sendo fiéis. Agora, muitos de nós, quando passamos problemas, Senhor, o Senhor não te importa que a gente pereça, não? Como os discípulos aqui, porque ainda estavam meninos, ainda estavam crescendo na fé. E nós precisamos crescer junto com eles, irmãos. Precisamos crescer para manifestarmos fé. E aí Jesus vai lá, acorda, bota a ordem na casa. Então, amados, há uma ligação aqui dessa passagem com a passagem de Jonas. Por quê? Nós vemos aqui a questão do barco no mar, uma grande tempestade, passageiros aterrorizados. Jonas lá atrás também estava dormindo no porão. E aí Jesus fala lá em Mateus que ele é maior do que Jonas. E Jesus inverte os aspectos negativos da história de Jonas. Por quê? Jonas, no meio daquela tempestade, ele estava lá, estava dormindo, estava na tempestade, mas não era dormindo com fé ou tudo mais. Não, ele estava em rebeldia. Jonas estava em rebeldia contra Deus, como muitos estão em rebeldia contra a autoridade pastoral da igreja, contra os seus irmãos em Cristo, contra a palavra de Deus, porque não se submete à palavra de Deus, contra, às vezes, quando está numa questão errada no mundo, quando está roubando, sonegando, adulterando, ou então na cachaça, enfim, no mundão, tendo uma vida dupla, no pecado, e não aceita ser confrontado do pecado, não aceita isso, ou seja, estão como Jonas. Jesus está invertendo a questão negativa do texto de Jonas. Por quê? Porque Jesus está no barco dormindo, mas Jesus está em santificação total. Ele é santo, ele é Deus. Ele está em obediência total. É fé, é atitude de fé. Então Jesus inverte. Depois você leia lá em Mateus 12, 40 e 41, quando Jesus diz: eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, amado, é para despertar viva fé, poderosa fé, para que nós manifestemos isso, uma fé poderosa, uma fé viva. Irmãos, é preciso arrependimento, é preciso mudança de vida, é preciso praticar a palavra, é preciso estarmos abrigados sob a sombra da árvore do reino, é preciso estarmos abrigados sob a sombra da palavra, porque se nós estivermos fora do abrigo, fora da palavra, as tempestades vão causar medo e a gente vai se afastar dos propósitos de Deus. Mas se nós estivermos debaixo do senhorio de Jesus, nós poderemos manifestar fé poderosa, fé viva, e na hora da nossa oração, amados, em nome de Jesus, diante dos maiores e mais terríveis problemas, Jesus Cristo há de nos curar
das nossas frustrações, das nossas nostalgias, das nossas paralisias. Há de nos libertar, amados, das prisões que nós mesmos nos colocamos sob elas, porque não ouvimos a voz de Deus, porque temos um coração duro, porque somos cabeçudo mesmo, a gente não ouve a palavra, coração duro mesmo. Deus aponta, a gente não finge que não ouve, faz ouvido de mercador, continua na nossa carnalidade, continua na nossa prevaricação, continua tentando o Senhor teu Deus. Até quando? Até que o Senhor aperte os parafusos. Mas Deus tem misericórdia de nós, Ele espera para ter misericórdia de nós, para que nós voltemos ao bom senso, como diz o apóstolo Paulo. E aí, amados, quando a igreja, num estado generalizado, falando, igreja no mundo inteiro, quando nós estivermos no senso da palavra, irmãos, sem sombra de dúvidas, eu creio, irmãos, nós viveremos um grande avivamento neste mundo, grande avivamento da palavra de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Por um lado, o amor vai se esfriar, por um lado, os homens serão mais egoístas, jactanciosos, mais amigos do mundo do que de Deus, rebeldes, irreverentes, desafeiçoados, desobedientes aos pais, se cercarão de falsos mestres para ouvir aquilo que querem, para satisfazer o ego, massagear ego. É o que Paulo diz a Timóteo. Mas por outro lado, vai haver uma igreja viva, poderosa, pregando a palavra e alcançando a plenitude dos gentios, para que então o judeu remanescente seja alcançado também. Irmãos, eu quero estar dentro desses gentios cristãos fervorosos. Eu quero estar dentro desse grupo de crente fervoroso, obediente, que estará abrigado sob a sombra do reino e da palavra de Deus, manifestando fé quando estiver falando com Jesus na vida. Mestre, mestre, eu confio. Onda para, vento para. Vamos continuar, vamos avançar em nome de Jesus. Eu termino com Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz a palavra: de fato, sem fé é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus. Impossível. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amado, aqui tem outro modelo bíblico que é como eu falei anteriormente, são os dois lados da mesma moeda. Por um lado, falei anteriormente, a gente considera a nossa fraqueza, como Abraão levou em conta, como Paulo levou em conta a sua fraqueza, vaso de barro. Mas por outro lado, a gente tem fé, a gente confia em Deus, sabe que Deus é poderoso. Aqui é a mesma coisa. Por um lado, a gente sabe que Deus habita em nós 24 horas por dia. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele vive em nós, habita em nós. Santo é o nome do Senhor. Ele vive em nós, irmãos. Mas por outro lado, nós devemos nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus. Como é que você se aproxima de Deus, filho? Como é que você se aproxima de Deus, filha? Família na fé, como? Irmão, irmã, como? Através da leitura da palavra e através da oração. Oração, irmão. Oração e palavra. Você se aproxima de Deus. É necessário que quando você se aproxima de Deus, você tenha fé. Você creia que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele já vive em nós, mas por outro lado nós o buscamos. O reino de Deus já veio, mas por outro lado ainda não plenamente. É o já e o ainda não. Então, a Bíblia está sempre falando sobre esses dois lados. Por um lado, Deus é soberano. Por outro lado, nós seremos responsabilizados por aquilo que fazemos, falamos, agimos. São os dois lados da mesma moeda. Como isso é possível? Não sei, e ninguém sabe, e ninguém vai conseguir explicar. Talvez lá na glória a gente entenda melhor. Por enquanto, a nossa sabedoria humana, a nossa muita sabedoria humana é humilhada. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir jamais explicar. A gente só pode crer. E aquele que crê, irmão, não foge.
Aquele que crê, confia em Deus. Aquele que crê, se aproxima do trono, sabendo que Deus é galardoador. Aquele que crê, está sob a palavra, sob o reino, sob os galhos da árvore frondosa, que é a palavra de Deus, que um dia foi semeada no tempo, na história e nas nossas vidas, e é uma árvore poderosa. Então, irmão, eu me dirijo àqueles que são da fé, àqueles que não retrocedem para a perdição, aqueles que são da fé e não retrocedem para a perdição, aqueles que permanecem firmes e fiéis à palavra do Senhor. E a você, ovelha, você, homem de Deus, mulher de Deus, vamos lá, vamos juntos, vamos crer, vamos operar na fé agora, o mundo espiritual. Vamos lá, irmãos, a tempestade está aí no mundo, a tempestade está aí, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Louvado seja o Senhor, assim seja, assim diz o Senhor Jesus Cristo, oh glória a Deus. Vamos lá orar, irmãos amados, ovelhinhas, preciosos, mais que vencedores, vamos orar. A nossa irmã Madalena de Souza Moreira, ela é mãe do meu amigo pastor Rodrigo Moreira, aquele a quem eu recorri no dia do batismo, fui até a igreja dele para lá ser batizado, ele me batizou nas águas, juntamente com toda a igreja, na Belém Church. Então a mãezinha dele, a dona Madalena de Souza Moreira, está precisando de um milagre, está precisando de oração, está com a saúde fragilizada. Vamos orar por ela, irmãos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor. Vamos orar pela vida do Ronaldo Brito. Ronaldo Brito está com hérnia de disco, com muitas dores, foi ao hospital hoje, só misericórdia. Vamos orar pela vida dele. Ele é irmão da nossa querida abençoada irmã Rosiane, vamos orar por ele. Vamos orar pela Yasmin, de 2 aninhos também, aquela menininha, nenenzinha, se envenenou, está no hospital, internada. Yasminzinha, vamos orar por ela em nome de Jesus, curada, sarada. Continuando orando pela irmã Rosiane, tratando câncer. Continuando orando pela irmã Juliana, tratando câncer. Vamos orar pela Thaisa Brito. Thaisa Brito também, filha da irmã Rosiane, em depressão. Vamos orar pela vida dela. Toda depressão caia por terra, toda mentira do inimigo caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor amado, Pai bendito, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, nós nos aproximamos, Pai, da Tua presença. Nós vivemos na Tua presença, Pai. Nós vivemos na presença de Deus, mas nós nos aproximamos desta presença gloriosa, nos aproximamos do trono da Tua graça, onde está sentado Deus de glória, Deus Pai. Nós nos aproximamos, Pai, nos aproximamos, porque nós cremos, Senhor, no Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua benignidade. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso. O Senhor sabe que nós somos pó, nós somos poeira, Pai. O Senhor sabe que nós somos vasos de barro. Ó Senhor, como Abraão considerou, como Paulo considerou, nós queremos considerar a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, mas nós não queremos focar na nossa vulnerabilidade, como os discípulos aqui nesse texto estavam focados, Pai, amedrontados, intimidados, Pai, porque o vaso pode ser de barro, mas o chamado é de ouro. O vaso pode ser fraco, mas o poder que está dentro desse vaso é o poder do Espírito Santo, é um poder inabalável, é um poder que nada no mundo pode impedir, nada no mundo pode paralisar, nada, nenhuma guerra, nenhum problema, nada, é o poder do Altíssimo que nos envolveu, é o poder do Altíssimo, como diz aquele anjo, descerá sobre ti o Altíssimo. Senhor, sabemos que essa passagem foi referida a Maria no contexto do Natal, do nascimento de Cristo. Entretanto, lá em Atos capítulo 2, e no último versículo de Lucas, no final do livro de Lucas, Jesus estava falando sobre a necessidade de permanecer em Jerusalém, porque do alto
nós seríamos revestidos pelo poder. E de fato nós fomos revestidos pelo poder. Senhor, houve lá um batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2, o grande Pentecoste da história da igreja. Houve lá também no capítulo 8, também o Pentecoste samaritano, porque os samaritanos não eram bem vistos pelo judeu, porque tinha lá uma mistura étnica e tudo mais, mas o Senhor Deus estava mostrando ali na história daquela igreja que estava nascendo: eu estou também sobre os samaritanos. E depois lá no capítulo 10 em diante, houve também uma espécie de Pentecoste gentílico, porque Pedro vai dizer: poderia eu negar a água para aqueles a quem Deus não negou o Espírito Santo? Poderia eu negar o batismo nas águas a quem Deus não negou o Espírito Santo, a quem Deus batizou com o seu Espírito? Ah, Santo Deus, nós fomos batizados pelo Teu Espírito, nós fomos batizados e ungidos e revestidos pela unção poderosa do Teu Santo Espírito, Pai. É a Tua presença em nós, é a Tua graça em nós, Pai. Portanto, diante das lutas, diante dos eventos dessa terra, diante dos problemas que todos nós, em nossa humanidade limitada, enfrentamos, nós queremos fazê-lo, Senhor, com fé. Nós queremos manifestar a fé. Nós não vamos permitir, Pai, que o medo tome conta dos nossos corações, que o medo domine a nossa alma, que o medo nos intimide, que a depressão acabe com a nossa vida. Não, não e não, Senhor. Nós somos de Deus, nós somos ovelhas, nós somos revestidos pelo Seu poder e pela Sua graça, Senhor. Nós fomos chamados por Jesus para viver o sobrenatural. Nós fomos chamados por Jesus para viver o reino de Deus, a restauração de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, às vezes parece-nos que a palavra vem à nossa vida como em gotas, em gotas, em gotas. Ao mesmo tempo que uma enxurrada de dardos inflamados, uma enxurrada de palavras contrárias, uma enxurrada de negativismo, uma enxurrada de dardos inflamados. É problema de um lado, é problema de outro, é fermento de um lado, é gente falando mal do outro, é gente que descredibilita você, é gente que não considera a autoridade espiritual, é problema financeiro, é problema na saúde, é problema de todos os lugares, é problema e vento de todos os lados. E às vezes parece que a palavra vem a conta-gota. A palavra vem em conta-gota. Às vezes a gente quer orar e não consegue, luta para que a gente não consiga orar. A gente quer estudar a palavra de Deus, se concentrar no estudo bíblico e vem um monte de problema na cabeça. É problema de um lado, é conta do outro, é não sei o que, é não sei o que lá, e é luta, é voz contrária, é dardo inflamado, é aquele medo que tenta vir no coração: como vai ser o amanhã, como será o mês que vem, como serão as coisas, como, e a gente tem muitas perguntas, a gente não sabe, e às vezes parece que a palavra vem a conta-gotas. Mas, Senhor, a menor palavra, ela é mais poderosa do que o maior vento, porque ela é poderosa, porque ela tem poder de Deus, ela tem informações genéticas ali dentro, e as informações genéticas espirituais da semente da palavra, está aqui, ó. Essas são as informações genéticas que estão na semente da palavra, esses são os códigos que estão ali na semente da palavra. Os códigos, as informações da semente da palavra é o texto sagrado. Por isso, nós precisamos do texto da palavra, nós precisamos da revelação especial de Deus, nós precisamos respeitar o texto, respeitar a palavra de Deus, para pregar a verdade, para pregar a palavra, Senhor. Precisamos de temor do Senhor,
para respeitar a palavra, para receber a palavra de Deus, porque esta palavra nos mantém, Senhor, longe do pecado. Ou a palavra vai nos afastar do pecado, ou será o pecado que vai nos afastar da palavra. Ah, Senhor Jesus, por um lado o Senhor é soberano, e por outro lado nós temos a nossa responsabilidade, porque o Senhor fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós somos cabeçudos, cabeça dura, e nós às vezes não queremos te ouvir, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos botar a goela abaixo a nossa vontade, nós queremos fazer o que a gente acha que tem que ser feito, imbuídos pelo vinho desse mundo, embebidos pelo vinho desse mundo, pragmatismo desse mundo, secularismo desse mundo, e atropelamos a eclesiologia, atropelamos a soteriologia, atropelamos a cosmogonia, atropelamos a ramartiologia, atropelamos a palavra de Deus, porque não temos respeito à palavra de Deus. Esta é a verdade que tem sido na realidade na vida de muita gente na igreja de Jesus, à volta do mundo, e nós não queremos que essa seja a nossa realidade. Nós não queremos que essa seja a realidade do nosso Brasil, e nós não queremos que essa seja a realidade em lugar nenhum do mundo, Senhor. Pelo contrário, a nossa oração é que a Tua palavra prevaleça, por menor que seja a verdade bíblica, ela prevaleça, Senhor, para que nós, diante da tempestade, nos mantenhamos abrigados e seguros, porque Satanás anda ao derredor, procurando um desavisado para devorar, procurando as virgens nécias, sem azeite na lamparina, para bater-lhe a porta na cara. Ah, Satanás anda ao derredor, procurando alguém para, na verdade, lhe manter fora da porta, porque a porta se fecha porque tem que se fechar mesmo. Mas, Senhor, nós queremos andar com a lamparina cheia de azeite, vigilantes, alertas, Senhor, porque há um dia que a porta se fecha, há um dia que o noivo vem, e a gente não sabe qual é esse dia, qual é a hora, a gente não sabe, mas há um dia que a porta se fecha, e o tempo da graça acaba. Nós queremos ter azeite na nossa lamparina. Há um dia, Senhor, que a tempestade se levanta, e se nós estivermos vivendo desavisados, se nós estivermos vivendo sem o temor da palavra, distantes da presença de Deus, distantes de uma vida que tem temor do Senhor, o temor do que a gente fala. Tem gente que não tem temor do que a sua boca fala. Tem gente que não tem temor do que a sua língua fala. A sua língua urde engano, a sua língua é sepultura de Satanás, e ela não tem temor do que a sua língua fala, porque está cheia do veneno do diabo. E aí, o que a boca fala, o coração se farta, e aí a vida está envenenada. Nós precisamos, Senhor, estarmos alertas, porque há poder nas nossas palavras, há poder na semente que nós plantamos, Senhor, e esta semente vai frutificar, essa semente vai crescer, e nós queremos estar alertas, em sobreaviso, ó Pai, para no dia da tempestade nós manifestarmos fé e não medo, nós manifestarmos coragem e não intimidação, nós manifestarmos descanso no Senhor, como Jesus estava naquela polpa do barco descansando no Senhor, mesmo em meio a uma terrível tempestade, que nós possamos manifestar, Senhor, a fé. Este é o sentimento da oração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É claro, Pai, que o Senhor se compadece do nosso choro. É claro que o Senhor se compadece, Senhor, da nossa pequenez. O Senhor se compadece porque nós somos pó, mas o Senhor se agrada de ver fé no coração dos seus filhos. O Senhor se agrada de ver um filho, uma filha que é inteiramente confiante no Senhor. Se a Bíblia diz que é A, é A. Se a Bíblia diz que é B, é B. Se está na Bíblia, eu creio. Deus se agrada de ver um coração de alguém que tem fé quando se aproxima do trono da graça,
Pai, o mundo espiritual é movido pela fé. O mundo espiritual é movido pela fé, Pai. E nós queremos operar no mundo espiritual. Nós queremos orar, Pai, diante da presença de Deus. Nós sabemos diante de quem nós estamos. Nós sabemos diante de quem nós vivemos. Nós sabemos a quem nós estamos devotando a nossa vida. Nós sabemos a quem nós servimos. Eu sei, como disse o apóstolo Paulo, em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, meu Deus, nesta hora, nós queremos em oração, em meditação, em reflexão, em unidade da palavra, alcançar aqueles irmãozinhos e irmãzinhas que estão no meio do fogo, Senhor, aqueles que estão no fogo da dúvida, aqueles que estão lá, Senhor, titubeando entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, entre a carne e o espírito, entre o fruto do espírito ou as obras da carne, entre aqueles que estão cocheando, Senhor, entre a perfeita obediência à palavra ou a rebelião de Satanás, entre aqueles que estão cocheando, meu Deus, entre os bens espirituais e a fascinação do mundo que sufoca a palavra de Deus. Nós queremos arrebatar esta gente do fogo, nós queremos tirá-las, Senhor, do meio das cirandas e cirandinhas de Satanás e trazê-las ao abrigo seguro da Tua palavra, trazê-las, Senhor, sob a sombra da árvore da Sua palavra, Senhor, para manifestar fé, Senhor, nesses corações, que a dúvida caia por terra, ó Deus, que os medos caiam por terra, espírito de intimidação caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Os olhos que estão focados na vulnerabilidade, focados nas coisas dos homens, cogitando das coisas dos homens, como Pedro cogitava e foi repreendido por Jesus. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente, Senhor, estejam cogitando das coisas de Deus, estejam cogitando das coisas espirituais. Pai, nós somos sombra e pó, Senhor. Hoje aqui estamos, amanhã não estamos mais, Pai. A vida é curta, Senhor. E nós estamos construindo um legado de vida espiritual, Pai, a única coisa que há de nos acompanhar, conforme o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, são as nossas obras. As nossas obras irão nos acompanhar. E isso está em concordância com o que Paulo escreveu em Coríntios capítulo 3, porque ele diz que uns têm obras de ouro, prata e pedra preciosa, outras madeira, feno e palha, e manifesta se tornará a obra de cada um, pois o fogo vai vir provar. Portanto, Senhor, nesses tempos de fogo, de provação, de tempestade, Senhor, nós queremos estar aos pés de Jesus. Queremos estar próximos da Tua presença, do trono, Pai, da Tua presença. Queremos nos aproximar, Senhor, com fé. Queremos Te pedir, Senhor, liberta, Pai, os nossos corações. Liberta, Pai, nossos corações de todas as amarras malignas, dardos inflamados que o inimigo foi gerando, foi prendendo corações em mente, Senhor, com dardos inflamados, foi enredando, Pai, pessoas na dúvida. Aí ele vai assim aos pouquinhos, ele não aparece já com um chifre, com um rabinho, dizendo eu sou Satanás. Não, ele vai enredando aos pouquinhos, dúvida aqui, fala mal ali, dúvida, descredibilita a outra pessoa ali, fala mal do outro ali, e já não dá mais crédito, e já vai, daqui a pouco a pessoa está toda enredada pelos laços de Satanás. Senhor, nós desmascaramos Satanás nesta noite, nós repreendemos a dúvida, repreendemos os medos, repreendemos esses sentimentos que não condizem com a Tua palavra. Nós somos sim, sim,
E não, o que passar disso vem de Satanás. Quem fica trabalhando no oculto lá, com duas palavras e dúvida e fé ao mesmo tempo, e está no mundo, está na igreja ao mesmo tempo, e está nas coisas do mundo, nas coisas de Deus ao mesmo tempo, é Satanás, é obra da carne. A palavra de Deus diz que nós somos filhos da luz, devemos andar na luz, em clareza de pleno dia, não devemos cochear entre dois pensamentos. Pedro diz que aquele que tem mente dividida não alcançará do Senhor a sua graça, a sua misericórdia, não alcançará do Senhor alguma coisa. Nós precisamos ter a mente, o coração, o sentimento da oração estar bem definido em nossos corações. Nós somos de Jesus, nós somos da palavra, nós somos de Deus. Nós não aceitamos viver no pecado, nós não aceitamos viver com uma vida dupla, nós não aceitamos pé na igreja e pé no mundo, nós não aceitamos viver as obras da carne, nós não aceitamos também o medo e a intimidação, nós não aceitamos focalizar os nossos olhos na nossa vulnerabilidade, esquecendo-nos que diante de nós está o Todo-Poderoso, que manda os céus e a terra se acalmarem os ventos. Nós repreendemos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos esta noite todo espírito satânico, todo espírito de rebelião. Nós repreendemos esta noite, nós repreendemos esta noite, Senhor, toda arma de Satanás. Nós repreendemos esta noite, Senhor, e apagamos todos os dardos inflamados do maligno, todas as fortalezas de Satanás sejam quebradas esta noite, Pai, em nome de Jesus. Todas as limitações e as barreiras contra as ovelhas de Jesus, Pai, contra a igreja do Senhor, a volta do mundo, Pai, sejam quebradas, Pai. Que a Tua palavra corra, que a Tua palavra avance, Senhor, que a Tua palavra alcance os corações daqueles que estão perdidos, desanimados no mundo, Pai, aqueles que estão desavisados, Senhor, presas para Satanás, presas fáceis para Satanás. Pai, levanta pastores segundo o coração de Deus, Pai. Levanta pastores segundo o coração de Deus, Pai. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não tenham medo de abrir a boca para pregar a Tua palavra. Não tenham medo, Senhor, de entrar no campo do Satanás e arrebatar as ovelhas, porque a Bíblia diz que Jesus entrou na casa do valente e o amarrou e roubou-lhes os bens. Os bens são as almas, são as almas. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, dê-nos, unja-nos, Senhor, manifesta a Tua unção nas nossas vidas, Pai, a unção que permanece, mas às vezes está apagada pela intimidação, pelos pecados, pela vida dupla, pela mente dividida. Ouve a Bíblia, mas também ouve Satanás. Ouve a Bíblia, mas também ouve fofoca. Ouve a Bíblia, mas também permite que a boca fale coisas mentirosas, satânicas, do capeta de Satanás, para falar mal dos outros, que é mentira, para denigrir a imagem dos outros, que não deve, para descredibilitar pessoas que jamais deveriam descredibilitar, para falar coisas contra Deus e a sua obra, e Deus está ouvindo e anotando tudo, porque a palavra diz que pelas Tuas palavras você será julgado. Ó Senhor, sabemos que do julgamento do inferno nós fomos livres, mas nós passaremos por um julgamento de galardões, um julgamento de galardões, e nós queremos nos apresentar, Pai, o máximo possível que o Senhor permita e a Tua palavra, irrepreensíveis, Pai. Então levanta, Pai, levanta pastores, homens e mulheres segundo o Teu coração, pessoas que amem, apaixonados pela Bíblia Sagrada, não de boca, mas de fato, de verdade. Pessoas que mergulhem na palavra, amem o texto da palavra,
amem o estudo teológico, pessoas que se aprofundem na tua palavra, pessoas que amem a tua igreja, amem a tua obra, pessoas que não têm medo de se doar pela sua obra, pessoas que amem a evangelização, amem o trabalho evangelístico, pessoas que amem as ovelhas do Senhor, pessoas que sejam levantadas, Senhor, para o ministério de evangelismo, para o ministério de aconselhamento pastoral, para os ministérios diversos da igreja, pessoas, Pai, que amem a sua obra, sirvam com amor a sua casa, a sua obra, o seu reino, ó Pai, que nós possamos construir, Pai, uma comunidade cristã autêntica, Senhor, como foi no Novo Testamento, Pai, como foram a igreja primitiva, Pai, como foram a igreja, a história do mundo, Senhor, até o dia de hoje, uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, Pai, uma igreja onde as pessoas entrem e se sintam verdadeiramente amparadas, acolhidas, pastoreadas de verdade, uma igreja organizada, Senhor, mediante a luz da tua palavra, Senhor, a autoridade espiritual bem estabelecida, Pai, e distribuída no corpo de Cristo, Pai. O que é mão não é pé, o que é pé não é nariz, o que é nariz não é orelha, o que é orelha não é olho, o que é olho não é boca, cada um dentro do seu espaço. Cada macaco no seu galho. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, dê-nos entendimento da tua palavra, dê-nos autoridade, unção e destemor, Senhor, para falar no poder do Espírito Santo, Pai, da autoridade que o Senhor nos permite pregar a tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, no processo de santificação, porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias Satanás está ao derredor nos tentando, todos os dias a nossa carne nos tenta, Senhor, para que nós não oremos, para que nós não leiamos a Bíblia, para que nós não tenhamos uma vida com Deus, para que nós caiamos no pecado, para que nós usemos a nossa boca, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ou até mesmo a nossa omissão em coisas que são contra a palavra de Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos nesse processo, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o único lugar bom para se estar é no centro da Tua vontade, Pai. É onde nós vamos manifestar fé e não medo, onde nós vamos manifestar coragem e não intimidação. Esta é a nossa oração, Pai, nesta noite. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja tocado, Pai, nesta hora, com poder e autoridade, a vida da irmã Madalena de Souza Moreira. Que seja curada do alto da cabeça às plantas dos pés. O Ronaldo Brito, Pai, seja tocado e curado pela graça de Deus, o trabalho do Senhor na sua vida. A Yasminzinha de 2 aninhos, tocada e curada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Rosiane Brito, Senhor, curada do alto da cabeça à planta dos pés em nome de Jesus. A Juliana Muniz Santiago, curada, tocada, sarada do alto da cabeça à planta dos pés em nome de Jesus. A Thaísa Brito, Senhor, liberta, curada, sarada dessa depressão em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que estão me ouvindo e não foram citados aqui. A mãezinha do nosso irmão Marcos Kleber, em nome de Jesus, Dona Maria, em nome de Jesus, curada, sarada, receba aí, amada, em nome de Jesus, um toque de Deus na sua vida, a cura divina, Ana Maria, seja curada, a mãezinha do irmão Marcos Kleber, oramos pela sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles, Pai, que não foram citados, mas estão agora em nossas orações. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus, a igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Pois bem, igreja querida, família amada, família na fé, povo de Deus, ovelhinhas preciosas, amadas, abençoadas, vitoriosas, amadas, mais que vencedoras, cabeça não cauda,
Que vocês tenham uma noite feliz, uma noite abençoada, uma noite maravilhosa. Eles possam deitar a cabeça no travesseiro, dormir, pegar logo no sono, uma noite de paz, uma noite de repouso, uma noite de descanso. Vocês possam desfrutar aí um final de semana lindo, maravilhoso, precioso, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Estendemos nosso abraço, nosso carinho a todos os irmãos. Temos alguns irmãos que não temos visto já há algumas semanas, estamos com saudade dos irmãos. Família Andrade, que está tirando alguns dias de descanso, nossa saudade, nosso carinho, nosso apreço pelas vossas vidas. Oremos para que vocês voltem logo em segurança. Irmã Socorro também já está 1 ou 2 semanas sem vir à igreja por questões de saúde. Também sentimos a sua falta, amada, em nome do Senhor Jesus. Nosso abraço, nosso carinho. Irmão Carlinho, irmã Ruth, já tem, acredito, coisa de 1 mês que nós não vemos na casa do Pai. Estamos sentindo falta de vocês, estamos com saudade dos irmãos. Declaramos bênçãos sobre vossas vidas. Esses dias fizeram aí aniversário, bênçãos do Senhor sobre vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nosso abraço, nosso carinho para as vossas vidas, em nome daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Então, nosso mais terno abraço e carinho para todas vocês. Amamos cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Contem conosco, contem com as nossas orações, contem com o apoio do Ministério Pastoral, contem com o nosso aconselhamento bíblico, contem com o gabinete pastoral. Vamos fazer cultos no lar. A agenda do culto do lar 2025 está aberta. Dia especial para culto no lar é terça-feira. De terça-feira é o melhor dia. Vamos marcar, vamos agendar pelo menos um culto por semana. Marque na sua casa, procure-nos aqui na igreja. Você na sua casa, chame mãe, filho, primo, tio, vizinhos. Coloque aí 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas dentro da sua casa. Marque um culto. Pastor Anderson vai na sua casa. Presbíteros que puderem me acompanhar, vamos juntos. Vamos fazer aí a obra. A pastora Deise sempre me acompanha nessas obras. Então vamos lá, irmãos, por favor, vamos fazer essas visitas, vamos fazer esse trabalho espiritual, vamos estar juntos, em nome de Jesus. Vamos visitar a casa dos irmãos, vamos fazer a obra do Senhor. A agenda evangelística da igreja é de responsabilidade de todos, não é responsabilidade do pastor somente encher a igreja, é responsabilidade de cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos, se cada um dos irmãos fizer o culto no lar, como o pastor está indicando sempre, chamar o pastor, vamos fazer lá esse culto de inauguração, culto no lar, e a partir dali você faz uma célula, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, enfim, você vai chamando as pessoas, e depois essas pessoas vêm para a igreja. É nossa responsabilidade fazer a igreja do Senhor encher e crescer, de todos nós. Então vamos juntos dar as mãos, uma vez por mês pelo menos. Vamos aí, eu quero ver quem serão, não vou ficar falando isso todo culto. Já falei domingo, estou falando hoje de novo. Quero ver quem serão os irmãos que irão se disponibilizar a pelo menos uma vez por mês sair aqui comigo da igreja para ir fazer evangelismo aqui na Praça Sans Pena. O pastor está aqui todos os dias trabalhando, e trabalha pouco não, trabalha muito, porque não é fácil trazer 2 semanas, 2 vezes por semana, mensagem profunda como eu trago aqui, não. Isso não é para qualquer um, não. Eu trabalho muito, mas mesmo assim me disponibilizo a fazer culto no lar e a fazer evangelismo. Ministérios esses que deveríamos de ter gente na igreja se responsabilizando para assumir e chamar para si a responsabilidade e ir fazer, sem a necessidade da presença do ministério pastoral. Porque eu sempre fiz isso na Cristo Vive e nunca tive a presença do Miguel Ângelo comigo. Sempre fiz, eu e muitos outros íamos fazer, porque chamávamos a responsabilidade para nós, porque a responsabilidade era nossa. Do pastor da igreja é estar lá pastoreando a igreja como um todo. Então a responsabilidade da igreja, mas mesmo assim eu como pastor estou aqui me dando a responsabilidade, dando aqui minha cara a tapa, e quero ver os irmãos que vão se responsabilizar, chamar para si a responsabilidade, porque a responsabilidade é de todos nós, não é só minha. Vamos lá, irmãos, vamos entrar nesse barco, vamos fazer evangelismo, vamos chamar a existência, vamos fazer a obra do Senhor. Precisamos fazer tanto essa igreja aqui
quanto depois a igreja Itaipu, as duas igrejas encherem, é responsabilidade nossa. E creio que Deus vai dar provisão financeira para o nosso ministério, para que nós também possamos fazer aí o caudal a engrossar e fazer essa palavra avançar. Ore por nós, vamos dar as mãos, juntos nós somos mais fortes, em nome de Jesus. Um beijo carinhoso no seu coração. Eu peço desculpas por estar passando aqui 12 minutos do tempo. Você sabe que seu pastor fala pelos cotovelos e aqui já passei do tempo 13 minutos. E em nome de Jesus, me perdoe, eu lhe amo no amor de Jesus. Tenha uma noite abençoada, tenha um final de semana lindo, maravilhoso. Meu abraço, meu carinho, graça, paz, misericórdia, amor, um beijo no seu coração. Domingo, na casa do Pai, com a alegria do Senhor, servindo, adorando, bendizendo. Aleluia! Graça e paz, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.